Eis que pela manhã eu recebo a ligação de alguém da equipe do Pablo, uma pessoa que goza, inclusive, da minha enorme estima e credibilidade, e ele, constrangido, me disse que o candidato estava preocupado com a entrevista. Acima de tudo, que ele não gostaria de entrar em um determinado assunto e tocar em um determinado nome. Você deve estar adivinhando em casa. Esse nome e esse assunto eram Alexandre de Moraes. Eu respondi que naturalmente era impossível fazer uma entrevista sem abordar o nome de Alexandre de Moraes, o mais importante da política brasileira. Mas que o Pablo podia ficar à vontade de não me responder as perguntas que eu faria a ele. E é claro que todos os jornalistas que se prezem devem perguntar a qualquer candidato qual é a posição dele diante dos desmandos que acontecem no Brasil. Ora, o coordenador do programa de governo do Pablo Marçal é um dos objetos das reportagens, da série de reportagens da Vaza Xande, da Vaza Toga, da Vaza Jato do Xandão. E é importante que o povo brasileiro saiba o que ele pensa a respeito desse assunto. Não faria sentido nenhum que eu, que cobro a todos, inclusive ao presidente Bolsonaro, ao governador Tarcísio, ao André Mendonça, que se posicionem a respeito desse assunto, não cobrar do candidato a prefeito de São Paulo, que tem, é verdade, despontado nas pesquisas. Eu respondi que em entrevistas eu sou livre para perguntar o que eu quiser. E o entrevistado é livre para responder ou não o que ele quiser. Vejam, por exemplo, quando eu entrevistei, e eu disse isso, quando eu entrevistei o próprio presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro estava em campanha para presidente. Eu enviei alguns dos temas que eu abordaria na entrevista para a assessoria do Bolsonaro. Retornaram alguns na assessoria do presidente, meus amigos, pedindo: Paulo, será que você não pode abordar isso, pode não abordar aquilo? E a resposta foi a mesma. Olha, eu vou abordar todo e qualquer tema. O presidente fica à vontade para responder ou não. Bolsonaro, em si, entrou na entrevista, estava pilhado na entrevista comigo, sem nenhum tema proibido. Ninguém tinha mais em risco naquele momento do que ele. Ninguém estava mais sob Alexandre de Moraes do que o Bolsonaro. Mas o Carrasco entende o valor de uma imprensa livre. Aqueles que acompanharam a entrevista podem ver momentos onde eu faço perguntas ao presidente, onde ele diz que não vai responder. Eu não posso colocar uma arma na cabeça do entrevistado para obrigar que ele diga o que eu quero que ele diga. Eu também não posso decretar prisão preventiva até que ele diga o que eu quero que ele diga. Eu faço a pergunta e ele responde o que quiser. Mas ninguém interfere na minha independência jornalística. Ninguém. É uma lição que eu deixei claro quando eu trabalhei também na Jovem Pan. Um dia, um dos diretores me ligou me pedindo para pegar leve com o então governador João Dória. Eu disse que o que eu falava era responsabilidade única e exclusivamente minha. Na própria Jovem Pan, por conta disso, eu recebi a informação, durante as eleições de 2022, que nas sabatinas o meu nome era especificamente pedido para não participar de quem faria as perguntas. Que bom que os políticos que têm algo, que devem algo, temam o meu nome. Mas eu não esperava isso do Pablo Marçal. Não existe jornalismo sem isso. Tem a liberdade de falar o que quiser. Eu mesmo concedo entrevistas o tempo inteiro no Brasil e no mundo. E às vezes me perguntam: Paulo, tem algum tema da sua vida que você não queira abordar? E eu sempre respondo: não. Qualquer tema é livre. Você pode fazer a pergunta. Eu decido o que e se eu quero responder. Isso foi explicado de forma muito cordial em uma conversa com entendimento dos dois lados. E eu expliquei que não existe jornalismo sem isso, mas eles insistiram, explicando que o Pablo Marçal tem casos a serem julgados em breve.
Todos nós estamos acompanhando o pedido de impugnação da candidatura dele. Eu reiterei a minha posição, disse que eu entendia a delicadeza do momento, mas que o povo brasileiro tem o direito de saber a posição do candidato à prefeitura mais importante do Brasil nesse tema. Sugeri ainda, e reforcei, que ele poderia dizer que não vai abordar o assunto justamente por conta dessa posição difícil na qual ele encontra. Nós desligamos a ligação, cerca de 30, 40 minutos depois eu recebi uma nova ligação da mesma pessoa, da campanha do Pablo Marçal, reiterando o momento difícil, que haviam conversado com os advogados, e aí ocorreu uma questão chave. Em cima da hora, a informação de que se eu insistisse em abordar o tema Alexandre de Moraes, a entrevista seria cancelada. No dia, com todo o anúncio feito, com o estúdio da TV Flórida, que foi fechado hoje só para essa entrevista, com funcionários pagos e à disposição, e com vocês, o público, os eleitores de São Paulo e do Brasil inteiro, aguardando. Eu disse ao Pablo, na verdade, a assessoria do Pablo nesse momento, que esse era um direito do candidato, mas que eu faria questão de explicar ao público o que ocorreu. Eu fiz questão de explicar o que ocorreu. E o que ocorreu, em português bem simples, foi Pablo Marçal arregou. Veio então uma conversa de que eles talvez marcassem uma entrevista para depois do 7 de setembro, mas esse contato com esse ultimato de que ou eu faria a entrevista sem o tema Alexandre de Moraes, ou a entrevista seria cancelada em cima da hora e eu ficaria numa posição difícil, eu não respondo bem a chantagens. Eu acho que todo mundo já entendeu isso até esse momento. Eu não respondo à intimidação. Se o próprio Alexandre não conseguiu me intimidar, não vai ser uma entrevista que vai fazer eu sacrificar a minha integridade jornalística. Eu entrei em contato diretamente com o Pablo, onde nós tivemos um diálogo que não foi bom. Eu disse a ele, com essas palavras, eu disse a ele, que decepção, em letras maiúsculas. Um homem de Deus sem fortaleza não vale nada. E foi exatamente o que eu tenho dito a todos vocês. A exortação que eu tenho feito ao povo brasileiro é para que nós sejamos fortes. Das 4 virtudes cardinais, temperança, prudência, justiça e fortaleza, nós estamos carentes em muitas, mas a maior delas é a fortaleza.